está a malta seguidora do canal da Fé no Pau? Olha pessoal, estive aí ausente durante uns 3 meses, ou o que é que foi. Eu também disse no início que neste canal eu não ia estar constantemente a pôr vídeos e que não era a minha intenção eu não vos assumi um compromisso, como eu expliquei no primeiro vídeo que eu lancei no canal, quando fiz a abertura do canal, que não ia estar preocupado em ter que fazer vídeos semanais ou quase diários ou nada disso, e que apenas punha vídeos quando eu achasse que houvesse alguma coisa interessante para pôr. Olha, em relação a pescarias, acabou o verão agora há pouco tempo, né? E eu... Há pouco tempo sim, porque o tempo está a voar, já estamos em novembro, mas o tempo voa, uma pessoa está a trabalhar e não dá pelo tempo a passar. E durante o verão contei pelos dedos das mãos as vezes que fui à pesca e das vezes que fui, foi sempre uma desgraça. Lá para baixo, para o Alentejo, e muito peixe miúdo, muito peixe para devolver, pescas que nem eram dignas de nada de especial para fazer relatos daí, que eu também não tenho dito nada. E depois, graças a Deus, eu como vocês sabem, a minha área profissional é a área dos audiovisuais, do vídeo, da cinematografia. Eu durante a pandemia levei no cepo, eu e a malta da minha área, e agora as coisas estão devagarinho, graças a Deus, a voltar ao normal, e eu tenho que aproveitar ao máximo, não é? E então tenho tido poucas oportunidades para ir à pesca e tenho estado um pouco desviado destas leads, sempre atento, não é, àquilo que se vai passando e sempre em contacto com os meus amigos, mas tenho estado desviado destas leads, pelo menos não tenho estado tão presente quanto eu gostava de estar. E daí, olha, por isso é que eu não tenho posto nada. E ontem foi dia de ir à pesca, portanto, eu estou a gravar isto hoje ao dia 6 de novembro, fui ontem à pesca, para tentar tirar a barriga de miséria. Estive lá com o Tente e com a minha malta, com os meus amigos, com o Sarviado, o Vitor Dias, esse pessoal todo lá de Peniche, o Mário Alves. Foi um dia bem passado, foi um dia à maneira. Mas já lá vou voltar, mas só uma... O que é que me trouxe aqui hoje para falar neste vídeo? Duas coisas, dois temas. Vou começar pelo tema que eu acho que é mais adequado para quem está agora a começar estas leads da pesca lúdica ou desportiva, como lhe queiram chamar, para desmistificar um bocadinho sobre certas coisas que se passam na cabeça, normalmente, de quem está a aprender qualquer tipo de arte que seja. Neste caso, estamos a falar de pesca, mas poderíamos estar a falar de outra coisa qualquer. E eu, para chegar aqui à pesca, vou-vos dar o exemplo daquilo que se passou comigo. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isto no podcast no qual eu fui convidado para falar no Manel Monteiro, que eu até estive lá com o Alex, com o Sargo Viado, e onde eu falei sobre isto. A minha área profissional é a área do vídeo. E, como vocês podem imaginar e sabem, que em todas as áreas, quando nós estamos a aprender alguma coisa, quando nós estamos a aprender sobre essa área, gera-se muita confusão na nossa cabeça, muitas dúvidas, muitas perguntas, e é normal que nós comecemos a ficar com... As dúvidas começam-se a formar e a criar novelos de dúvidas e mais dúvidas, e às vezes quanto mais nós tentamos esclarecer essas dúvidas, mais elas se emaranham. Porquê? Porque nós tendemos não sei porquê, mas nós tendemos a fazer as perguntas erradas. E quando se fazem as perguntas erradas, normalmente obtêm-se respostas erradas, não é? Porque nós, se formos por um caminho errado para chegar a um determinado destino, vamos chegar a uma altura que a gente se perde e tem que voltar para trás, ou então não temos saída. Vamos parar a todo lado, menos àquele destino, não é? E aqui é a mesma coisa. E uma das coisas que eu aprendi, e eu acho que isto é fruto da minha personalidade de ser teimoso e de ser persistente e de ser orgulhoso, não no mau sentido, mas orgulhoso no sentido de que quero fazer as coisas por mim, e teimoso no sentido de que quero perceber o porquê das coisas. Eu não quero que me digam que esta parede tem que ser pintada de branco. Porquê? Porque sim. Não, para mim tudo tem que ter uma lógica. Estão a perceber? E eu habituei-me a tentar perceber a lógica das coisas e a perceber o porquê das coisas. E não simplesmente que tem que ser assim, não é?
estão a perceber a lógica das cenas. Isto é como a matemática. A matemática tem uma lógica. Se pensa que, pá, eu era um burro a matemática do pior e não gosto, como a maior parte das pessoas, mas era só para vos dar um exemplo. E eu, numa das coisas que eu digo mais, pá, eu já corri mundo a dar palestras, a fazer workshops, a gravar, a estar em sets de gravações. Já não estou a dizer isto a ideia aqui não é estar-me aqui a vangloriar nem a nada disso, mas é para vos dar um exemplo que eu, quando comecei, para mim tudo era uma salganhada na minha cabeça, para mim tudo era uma confusão, e eu pus na minha cabeça que eu queria chegar a um determinado patamar no vídeo e eu queria ser reconhecido em todo lado. Eu não imaginava era que ia ser tão rápido. Então eu comecei a tentar perceber, a seguir pessoas que eu gostava, realizadores e coisas, e eu comecei a meter na cabeça que eu queria ser reconhecido pelo meu trabalho, eu queria chegar longe, eu queria que o meu nome fosse falado, eu queria ser premiado pelo meu trabalho. E depois comecei a seguir outros ídolos meus, não só na área do vídeo, mas como na área do desporto, em várias áreas da arte, por aí fora, e a tentar perceber o que é que eu teria que ter em comum com eles para atingir esses fins. Então eu comecei a tentar olhar para dentro de mim, de perceber como é que funcionava a minha personalidade desde miúdo, de ser uma pessoa comunicativa, de gostar muito do diálogo, de ser teimoso, de ser extremamente sensível à música, por exemplo, porque a música é a base da minha inspiração para fazer o meu trabalho. E eu, primeiro, antes de tudo, eu inspirava-me naquelas pessoas e naqueles trabalhos e naquelas pessoas que faziam coisas que eu achava que eram boas e inspirava-me, não é? Porque todos os artistas têm sempre uma filiação, uma inspiração, como qualquer artista, por exemplo, o Mark Knopfler, que tem a filiação do Bob Dylan e outros que têm sempre filiações de alguma coisa, que as pessoas têm que se inspirar em alguém, não é? Nós não nascemos e inventamos tudo. As coisas vão se inventando, outras vão melhorando as invenções, e a sociedade vai evoluindo e assim por diante, não é? Nós não inventamos tudo. E eu comecei-me a inspirar nessas pessoas e a querer perceber como é que funcionava. Então eu reparei que todas essas pessoas tinham uma coisa em comum e que eu também tinha. É por isso que essas pessoas tinham chegado lá, que é o facto de terem uma personalidade forte, de serem teimosos, de quererem as coisas por eles, de quererem perceber como é que as coisas funcionam, de quererem ter uma assinatura nas coisas. E então eu dei este exemplo no podcast do Manel Monteiro, que é um exemplo que eu costumo dar quando estou a falar para as plateias, ou para os meus alunos, ou nos workshops, ou nos sets de gravação, que é: nós vamos olhar para uma obra do Picasso e lá vem a pergunta errada, não é? Com que pincel é que ele terá pintado isto? Que era a pergunta que me faziam. Que lindo filme, que câmara é que tu usaste? O Ronaldo, eu quero saber quais são as sapatilhas dele. Quem me dera ter a guitarra do Santana, não é? E na pesca é a mesma coisa. Que linda pescaria, que cana é que tu usaste? Qual é a cana que tu tens? Qual é o carrete que tu tens? Qual é? Então, eu percebi, não é, que o caminho para nós aprendermos, para nós chegarmos lá, para nós percebermos como é que se chega lá, é perceber como é que funciona a cabeça dessas pessoas, como é que as pessoas pensaram o filme, como é que o Santana desbravou o caminho dele até chegar ali. O Santana, ou a história, por exemplo, do Mark Knopfler, dos Dire Straits, não começou logo com uma Fender Stratocaster, não é? Se vocês forem ver a história dele, ele começou com uma guitarra baratinha que o pai dele comprou, e eu comecei na pesca com 12 anos, com uma cana qualquer que o meu pai me comprou sem perceber nada daquilo, para eu ir à pesca. Na área do vídeo, quando eu comecei a minha carreira, comecei acidentalmente, não vou agora estar aqui a contar isto, mas sofri dois assaltos, um no carro e outro mais tarde no estúdio, onde eu fiquei sem nada e recomecei 2 vezes do zero. E quando eu chegava aos workshops, ainda hoje chego, e as pessoas às vezes veem os meus trabalhos, ou quando eu chego à Turquia ou ao Brasil e as pessoas estão todas à espera que eu abra a minha mochila, porque devem imaginar que eu tenho o melhor trabalho, o melhor material, topo de gama, último grito, e depois ficam muito desiludidos quando percebem que afinal, que não é. Porque vocês não conseguem olhar para um vídeo e perceber
com que marca de câmara ou modelo de lente é que ele foi filmado. O vídeo está feito para vos fazer entender a história, para vos fazer rir ou chorar ou sei lá, depois depende do senso e da sensibilidade de cada pessoa, mas não está feito para vos levar a pensar com que marca é que foi feito, não é? Vocês na pesca, se olharem para um peixe na minha mão ou para um molho de peixe, seja o peixe grande, pequeno, gordo ou magro ou muitos ou poucos, o molho de peixe, quando vocês olham para ele, não vos diz se a cana. No meu caso, vocês sabem que foi com uma Barros, não é? Porque eu estou ligado à marca, mas vocês entendem o conceito daquilo que eu vos estou a explicar. Então, para desmistificar, naquela altura, quando eu comecei a pescar com 12 anos, por acidente, fui com um tio meu, naquela altura não havia internet, não havia redes sociais, não havia nada. Quanto mais os velhos que nos ensinavam naquela altura, ensinavam-nos a empatar o anzol e a dizer que se punha aqui uma chumbada, com uma lançada qualquer, que se punha figa de galinha e lançava-se para lá, mandava-se uma calhoada e pouco mais se ensinava ou se sabia. Hoje em dia nós temos montes de ferramentas ao nosso alcance, não é? E as redes sociais estão carregadas de informação boa e depois de contra-informação, onde hoje em dia toda a gente é mestre para tudo. Na minha área, um gajo qualquer vai à FNAC e compra uma câmara fotográfica e amanhã é o Zé da esquina, mas é Maria Pincel photographer, ou compra uma claquete, um tripé e uma câmara e é realizador. E na pesca é a mesma coisa, todos são mestres. Eu não tenho nada contra a evolução das pessoas e que as pessoas queiram ser reconhecidas pelo seu trabalho, ou pelo seu desporto, ou pelo seu hobby, ou pela sua arte. Isto é salutar, é maravilhoso. Agora, temos que tentar perceber o porquê das coisas para chegar mais além. E eu vejo todos os dias discussões sobre canas, sobre fios, sobre anzóis, sobre carretes, sobre isto, sobre aquilo e sobre aquilo outro. E quem está a começar nesta área está com a cabeça cheia de confusão, cheia de dúvidas, e depois vai andar à procura, a fazer perguntas erradas, porque é que o fio, porque é que o anzol, porque é que a cana, porque é que o carreto, quando nós temos uma parafernália de informação que tem que ser aprendida sobre as espécies, sobre o comportamento dos mares, da lua, sobre os tipos de pesqueiro, sobre as profundidades, sobre a meteorologia, sobre tanta coisa, para nós podermos adaptar o nosso pensamento, não é? E essas perguntas das canas, dos fios, dos anzóis e dos carretos vêm no fim. No fim, quando a estratégia está montada, quando nós temos o conhecimento das coisas, isso vem no fim. É importante, é muito importante, mas não é o que deve estar no topo da lista. Porque não me adianta nada ter uma cana topo de gama e o melhor fio do mundo, quando se calhar nem é adequado para ali, para aquele caso, para aquela questão, não é? Não é adequado. Um comboio de mercadorias não presta ao pé do alfa pendular, presta cada um na sua situação, não é? E era isto que eu queria desmistificar. Para estas pessoas que estão a começar, ou que começaram há pouco tempo, façam um esforço para procurar informação fidedigna. Hoje em dia há montes de coisas boas sobre tudo aquilo que eu vos falei, sobre as marés, sobre o comportamento das espécies, sobre a morfologia da nossa costa, sobre tanta coisa. E depois, dentro de cada âmbito das modalidades da pesca, existem montes de coisas que vocês podem procurar. Depois, a melhor coisa que pode acontecer nisto, para mim, de mim falando, a melhor coisa que pode acontecer e que vos pode ajudar, e isto só acontece se vocês olharem para dentro de vocês, que são as relações humanas, que é nós, dentro daquilo que é o mundo da pesca, as nossas amizades, as pessoas que podem estar perto de nós. E aqui eu já vou começar a entrar no segundo assunto que eu queria falar. Como eu já referi, eu no meu caso estou ligado a uma marca, à Barros, como toda a gente sabe, mas as marcas, para mim, os nomes são apenas designações daquilo que as pessoas representam. As marcas são pessoas. Os nomes são nomes de pessoas. São pessoas que fazem, que executam um trabalho, que executam um projeto no qual acreditaram e com os quais eu me identifico. E isso é o mais importante disto, não é os egos ou
ou a importância das cabazadas de peixe, ou a importância de ser mais importante nisto ou ser mais importante naquilo. Porque a amizade na pesca é a conjugação da experiência de cada um. Nós podermos ir lá, como eu costumo dizer, lavar a alma ao fim de uma semana de trabalho, ou ao meio da semana, ou ao raio que o valha, quando tiver que ser, e nós conseguirmos chegar ao fim do dia e perceber que estivemos ali com os nossos amigos e que aprendemos com as experiências de cada um. Mas isso não pode ser forçado, malta. Isso não pode ser forçado. Isso é uma coisa que acontece naturalmente, e nem as marcas, nem as parcerias, nem as parcerias, sejam elas de trabalho ou sejam elas de lazer, à beira-mar, elas não se fazem de forma forçada, elas fazem-se, como é que eu vou dizer? Fazem-se genuinamente. E eu queria entrar agora aqui aprofundar mais neste segundo assunto. O meu amigo Sérgio Tento ontem fez um texto, um desabafo, no grupo do Sea Float Barros Fishing, sobre ao ponto a que chegamos daquilo que se está a passar nas redes sociais. E eu falo isto a nível daquilo que ele falou ontem, que é as pessoas nem se conhecendo umas às outras, nem se conhecem, e vêm vomitar raiva e ódio e dizerem coisas, às vezes entram-se por caminhos sem saída. As pessoas, não sei o que é que se passa, estão em casa à procura de ver os outros porem a pata na poça ou de caírem, e estão à procura de defeitos e abrem-se discussões por coisas sem lógica nenhuma, por orgulho, por ego, por isto e por aquilo, porque esta marca e porque aquela marca e porque este nome e porque aquele nome. Pessoal, é triste, não é? É triste porque estão-se a perder valores e estão-se a perder oportunidades de nós conseguirmos. Nós às vezes fazemos juízos de valor sobre uma pessoa que nós nem conhecemos. A gente faz um juízo de valor por causa de uma frase que a pessoa escreveu, às vezes uma vírgula gera uma má interpretação. Eu próprio às vezes sou um gajo que tenho o coração na boca, sou sensível e sou explosivo, e às vezes tenho que me controlar. E nas redes sociais nós não podemos simplesmente andar aí a ofender pessoas ou a falar. Eu às vezes falo de uma forma ríspida ou dura quando eu acho que as coisas estão a tomar um rumo que não é justo. Agora, ofensas à integridade intelectual das pessoas, não, isso não pode ser. Nem é o caminho nós andarmos nas redes sociais a procurar que fulano que atingiu um determinado patamar e que a gente o quer ver cair, ou porque nós queremos ser igual a ele, ou queremos atingir os objetivos dele, custa o que custar. Nem todos os meios, nem todos os fins justificam os meios. E é assim, pessoal. Não há cabazadas de peixe, nem alcofadas, nem egos, nem marcas, que foi aquilo que eu ontem disse numa fotografia que eu publiquei com os meus amigos em Peniche, que paguem o respeito e a amizade, que um dia destes nós vamos desta para melhor, não é? Nós não sabemos quando é que chega a nossa hora, e o que fica e o que nós levamos aqui no coração são as imagens que ficam imortalizadas deste companheiro. Eu imagino-me, eu sou um gajo muito agarrado a estas coisas, por isso é que eu tenho esta profissão de imortalizar imagens, de contar histórias da vida das pessoas. É o que fica, é as imagens das pessoas que um dia vão partir, que nós não sabemos quem é que vai primeiro. E a pesca tem que ser isto, não tem que ser competição de egos, nem de baldadas de peixe, não é? Porque um dia o meu companheiro vai, ou vou eu primeiro, e isso tudo no fim não vale nada. Vale as imagens que ficaram no baú das nossas memórias, as gargalhadas que ficam a ecoar nos nossos ouvidos, cada um tem a sua gargalhada, como cada um tem a sua impressão digital. Isso para mim é que tem valor, não é? Esta segunda parte da mensagem assenta não só aos que estão a começar, mas também para aqueles que estão cá já há uns anos valentes, como também é o meu caso. Está bem, pessoal? Olha, espero que tenham gostado da mensagem, e para rematar este segundo tema da mensagem,
vou-vos deixar com um miminho, com uma, sei lá, com um despertar dos sensos e dos sentidos. Está bem, pessoal? Grande abraço e fé no pau. Tchau.